Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O brasileiro passa, em média, 3 horas e 40 minutos por dia mexendo em aplicativo de celular. Somos o terceiro país nesse ranking. O dado faz parte do principal relatório sobre o tema no mundo, divulgado este mês. Antes de ser advogado, o Felipe já se interessava por tecnologia, tanto que chegou a montar um blog sobre o assunto. Hoje ele usa os aplicativos do celular para várias finalidades. Ainda no corredor, ele aciona pelo telefone o ar-condicionado da sala. Até na hora de lazer, os aplicativos estão presentes. Felipe controla um drone por meio de uma das aplicações. Existem certos aplicativos que ajudam muito no dia a dia do uso de drone, como um aplicativo que ele vê a previsão do tempo, ele vê a quantidade de nuvens, ele tem uma previsão para verificar se vai chover ou não e também para verificar se tem alguma aeronave passando naquele local de forma ao vivo. Além do advogado, muitos brasileiros também optam diariamente pela praticidade do celular, seja para pedir comida, transporte, pesquisas, fazer pagamentos e muito mais. O Brasil é o terceiro país em que as pessoas mais passam tempo em aplicativos de celular, atrás apenas da China e da Indonésia. Só os aplicativos de finanças chegaram a ser acessados 1 trilhão de vezes no ano passado, o dobro da estatística de 2017. Em países como a China e a Coreia do Sul, a maioria desses acessos foram em carteiras virtuais. Na categoria finanças, o Brasil está em terceiro lugar. O próprio Felipe já faz algumas operações por meio da carteira eletrônica. É muito mais seguro você estar viajando com contas digitais, com a utilização de cartões de crédito, só que às vezes você utilizar 1000 cartões de crédito é um pouco complicado. Então, às vezes, a gente consegue cadastrar dentro dessas aplicações de carteiras digitais e simplesmente com o toque do celular fazer a compra. É muito simples, é fácil. Tanta praticidade e rapidez devem ser pensadas com cuidado. A especialista explica que não se pode correlacionar diretamente tecnologia e transtornos de estresse e ansiedade. Acho que as tecnologias elas são criadas a partir de uma certa demanda, né? Uma certa demanda de um tempo que mudou, uma certa demanda de um sujeito que precisa, que não consegue mais encontrar tanto os seus amigos cotidianamente, ou seja, a gente precisa inverter um pouco essa lógica, né, de causa e efeito. Como nós já vimos na nossa série sobre o rompimento da barragem de rejeitos de minério em Brumadinho, Minas Gerais, a poluição do rio Paraopeba, a principal fonte hídrica da região, tornou a água imprópria para o consumo em diversos pontos. Um relatório divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica confirma que um ano após a tragédia, a contaminação do rio ainda é alarmante. Dos 23 pontos analisados, nenhum apresentou qualidade boa ou ótima. Os índices obtidos ainda mostram que a água não pode ser utilizada em toda a extensão monitorada. A organização percorreu 2.000 quilômetros, passando por 21 cidades. Na reportagem de hoje, você vai ver que é possível evitar que tragédias como essa voltem a ocorrer. Já começa pelo próprio nome, né? Minas Gerais, né? Ele nasceu da mineração com a palavra, né, do ouro na idade, né, nos anos antigos. Então, a vocação de Minas Gerais é a mineração, tanto que é o estado, né, que mais tem operações mineiras no país. Mariana chega a depender 89% da nossa receita advém da mineração. Então, é muito complicado, porque você tem a empresa que é responsável pela maior tragédia ambiental do país, o maior derramamento de lama do mundo, mas é a empresa que, sem esse recurso do Cefem, você não consegue manter os serviços essenciais. Nós não temos alternativas hoje. A alternativa nossa é médio e longo prazo, que é trazer um distrito industrial para cá, para gerar emprego e renda para as pessoas que estão desempregadas. Mas é aquele negócio, não é fácil. Nós temos o IoT hoje que é referência nacional e internacional,
Então a gente tem que investir no turismo também, que não é muito fácil, porque vai investir no turismo agora, ele vai suprir a renda da mineração? Não vai. Ao olhar para o presente e para o passado de Minas Gerais, é fácil perceber a dependência que o Estado e que o Brasil têm da extração de minério. Mas a pergunta que fica é o que pode mudar no setor de mineração para que tragédias como Brumadinho e Mariana não se repitam no futuro. Você pode colocar, por exemplo, sistemas de filtragem de rejeitos, onde você vai reduzir maciçamente a quantidade de rejeito que vai para as barragens, ou até mesmo em algumas escalas, né, exemplo de algumas empresas de mineração, que elas nem têm barragens, elas têm pilhas de rejeito. Né? O rejeito, ao invés de ser lançado na barragem, ele é filtrado, né, prensado, ele sai numa umidade muito menor e a partir daí ele é secado e empilhado. Do ponto de vista legal, houve um avanço no estado de Minas Gerais, com a aprovação da Lei de Segurança de Barragens, uma nova lei que proibiu esse tipo de barragem que se rompeu em Mariana e em Brumadinho, e isso foi um grande avanço. O problema é que só se aplica em Minas Gerais essa lei. E existem dezenas de barragens desse tipo que ainda estão operando no Brasil inteiro. Esse professor da UFMG está pesquisando alternativas para aproveitar os rejeitos armazenados em barragens. Ele desenvolveu geopolímeros que podem substituir o cimento. A tecnologia já foi testada para a construção de uma casa na cidade de Pedro Leopoldo. Eles falam que de 2010 a 2030 nós já vamos ter produzido 11 bilhões de toneladas de rejeito. E nós já estamos no meio desse período, então a gente já produziu aproximadamente 5,5 bilhões de toneladas de rejeito. Isso a gente tem que desenvolver tecnologias para aplicação desses rejeitos em coprodutos, como pisos intertravados, asfalto drenante, piso drenante. Isso no sentido de aproveitar esses materiais em substituição, por exemplo, a areia comum à brita convencional, né? A gente pode desenvolver produtos para utilizar esses rejeitos nessas atividades. Familiares de vítimas e organizações que atuam na assessoria aos atingidos também estão tentando conscientizar investidores que compram ações da Vale no Brasil e no exterior sobre a necessidade de cobrar mudanças na conduta das mineradoras. O objetivo, na verdade, é atrair investimentos responsáveis para o Brasil, né? Entendendo que são eles, os investidores, aqueles capazes de exigir parâmetros de segurança, de exigir reparações justas, indenizações adequadas, construções conforme a realidade daquela comunidade, né? E eles têm o papel e têm capacidade de pressionar as empresas para que esse paradigma mude, entendendo que tem pessoas por trás desse dinheiro. Assim, muitas pessoas vieram falar, eu não quero me aposentar com um dinheiro que o fundo lucrou às custas da morte de outras pessoas. Por favor, não me diga isso. Então, isso realmente remexe às emoções, né? Então, é necessário chamar ainda muita gente para essa conversa, assim, os bancos que financiam os empreendimentos, né, os governos, tem muita gente envolvida na cadeia e é toda uma dinâmica de funcionamento do mercado mesmo, que a gente está tentando tornar mais responsável. Você se preocupa com a qualidade do material escolar que compra para seus filhos? As peças precisam daquele famoso selo de segurança do Inmetro. Mas tem muita gente que se esquece de prestar atenção nesse ponto que é super importante. Veja o alerta na reportagem da nossa parceira, a Rede Minas. O ano começa com ela, a lista que reúne tudo o que será necessário em um período letivo. Início de ano, início de período escolar, mas para que a volta às aulas seja prazerosa, não basta que os materiais sejam bonitos ou descolados. Eles precisam ser seguros. Para garantir essa tranquilidade aos pais, o IPEM, Instituto de Metrologia e Qualidade, faz fiscalizações constantes. Aqui nesta papelaria, tudo está de acordo com as normas.
Os produtos regularizados eles passam por ensaios técnicos, né, físicos, químicos e toxicológicos, né, para garantir a segurança do usuário, no caso da criança. Então é sempre muito importante estar atento ao selo de certificação de Inmetro, que garante que o produto foi testado, que o produto teve a conformidade avaliada e aprovada. São 25 produtos na lista: canetas, lápis, giz de cera, entre outros. Todos eles atendem a um público que vai até os 14 anos de idade, ou seja, do início da vida escolar ao final do ensino fundamental. Os pais, na hora da compra, precisam ter atenção principalmente aos materiais com personagens infantis. O estojo infantil tem uma peculiaridade que o que é considerado para a gente como produto a ser verificado e de certificação compulsória são os estojos que contêm personagens infantis. Então, existem os estojos lisos, por exemplo, que a gente não fiscaliza, né? E é um produto que é muitas vezes fabricado de forma artesanal e a gente sempre orienta os pais a ficarem atentos com esse produto, tanto o estojo quanto as lancheiras também. Quem vai comprar pela segunda vez uma lista para a filha já sabe o que fazer na hora de escolher. Para manter a saúde dela, né? Com relação à intoxicação e ela não ter nenhum acidente, né? E claro, a fiscalização dá mais tranquilidade na hora de usar os materiais. Principalmente porque, igual a minha filha que tem 3 anos, né, ela é pequena, o risco dela sofrer algum acidente é ainda maior do que as crianças maiores, né? Então, quanto mais segurança a gente tiver, melhor. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Bom dia para você. Tchau.